Então, agora, eu vou convidar vocês para nós pedirmos a bênção de Jesus. Nós sabemos que a gente não pode fazer nada sem o nosso Senhor. Como diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Inclusive, sermos bons leitores e pessoas que interpretam bem o texto. E tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, não é? Então, nós vamos pedir a bênção de Jesus agora para o nosso estudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai do céu, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem nos favorecido tantas coisas, tem nos dado tantas oportunidades. Nunca podemos reclamar de nada do Senhor, Pai. Obrigada por estes momentos, por este material que o Senhor nos deu para o estudo, por essa oportunidade de refletirmos a respeito da língua portuguesa, a língua que o Senhor nos deu. Foi o Senhor que criou essa língua. Nos ajude, Pai, a estudarmos essa língua, compreendermos e aplicá-la de modo que o teu nome seja honrado em todas as nossas ações, tanto nas nossas palavras escritas como nas nossas palavras orais. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos as bênçãos do Senhor para tudo que formos fazer. Amém, Senhor. Muito bem. Nós vamos começar agora a projeção. Nós vamos acompanhar, o nosso material de estudo está todo em PowerPoint, tá bom? Então, vamos acompanhando slide por slide. Então, olhem só, queridos, nós já começamos aí no primeiro slide com uma citação que eu gosto muito, e essa citação ela vai nos acompanhar em toda a nossa série de estudos, tá bom? Série de leitura, interpretação e produção textual. E diz o seguinte: Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 216, diz o seguinte, vamos refletir muito a respeito disso. Um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. Em todas as nossas escolas, deve-se ter, aqui escolas, aí eu vou colocar um parênteses. Vamos substituir aqui, no nosso caso, nós que educamos e estudamos no lar, em todos os nossos lares, deve-se ter o cuidado especial de ensinar aos estudantes, vamos substituir, ensinar aos nossos filhos o uso correto da língua materna, para nós que somos educadores. Para você que é estudante e que está acompanhando essa aula, coloca o seu nome aí, tá bom? O uso correto da língua materna, no falar, no ler e escrever. Ou seja, a serva do Senhor está nos dizendo aqui, inspirada pelo Espírito Santo, que nós temos que usar corretamente a língua materna no falar, no ler e no escrever. E nós sabemos que tudo que nós fazemos não é para uso egoísta e pessoal, não. É para, primeiro, honra e glória de Deus, e segundo, ajudar o nosso próximo. Levar o nosso próximo a uma compreensão maior, principalmente das coisas eternas, não é? Então, vamos ao próximo slide, que agora a gente vai entrar no conteúdo da nossa aula propriamente dita. Então, muita atenção para agora que nós vamos ler. Queridos, eu gosto muito de trabalhar com o que a gente chama na faculdade, quando a gente está estudando, minha área é letras. Então, quando a gente estuda na faculdade de letras, os nossos professores ensinam algumas técnicas da gente dar aula, sabe? E uma que eu gostei muito, que eu me identifico e que vocês vão me ver fazendo praticamente sempre, chama-se exposição dialogada. O que é a exposição dialogada ou a leitura dialogada? É isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai ler, dialogar, conversar a respeito do que está escrito. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Antes de nós falarmos de ler e compreender textos, nós precisamos entender o que é um analfabeto funcional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Analfabeto funcional? Se você não escutou, você vai escutar e vai entender agora. Olha só. São chamados de analfabetos, acompanha aí o texto. São chamados de analfabetos funcionais as pessoas que, embora saibam reconhecer letras e números,
ou seja, são alfabetizados, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Ué, matemática e língua portuguesa, por quê? Se não sabe compreender um texto, não entende, não faz matemática, que é só cálculo. Queridos, matemática é pura leitura e compreensão de texto. É impossível você efetuar um cálculo matemático se você não souber ler e interpretar. Entende? Então, se uma pessoa é analfabeta funcional, ela reconhece as palavras, você pede, fulano, lê em voz alta. Ele vai conseguir ler tudo em voz alta para você. Você vai entender tudo o que ele vai falar. Depois que ele terminar, você diz assim, agora me explica o que você leu. Vai. Isso aí chama-se analfabetismo funcional. Vamos continuar o texto. Olha, o analfabetismo funcional limita a capacidade de compreensão textual, assim como a realização de operações matemáticas mais complexas. De acordo com o INAF, o que é o INAF? É o indicador de analfabetismo funcional. Até isso fizeram, viu? É um órgão, é um setor responsável por avaliar o analfabetismo funcional no Brasil. A alfabetização pode ser classificada em 4 níveis: analfabetos, alfabetizados em nível rudimentar. Esses 2 primeiros, olha entre parênteses, são considerados analfabetos funcionais. Os alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível pleno. E esses 2 últimos são considerados alfabetizados, mas funcionais, que são capazes de interpretar aquilo que eles leram. Tudo bem? Então, esse órgão, ele organizou, né, uma classificação desses, digamos, de gradação de analfabetismo até o alfabetismo. Olhe lá, continua lá o texto. Conforme a pesquisa, que aplica um teste avaliando as habilidades de leitura, escrita e matemática, o domínio pleno da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados. Isso é grave, viu? Então, vamos ficar atento. Tendo eles concluído o ensino fundamental, médio ou ensino superior. Queridos, eu fui professora da universidade por 8 anos da minha vidinha. Nestes 8 anos da minha vidinha, eu tive alunos de todos os tipos. E eu tive alunos analfabetos funcionais na universidade, né? Que você perguntava no enunciado, numa questão, determinada coisa, e a resposta, ela não estava de acordo com aquilo, muito embora tivesse sido trabalhado em sala de aula e tivesse um texto. Quem é meu aluno, quem está aqui assistindo e é meu aluno de redação, sabe que em cada redação que eu envio, cada exercício de redação, eu envio textos motivadores. Os textos motivadores, eles servem para o quê? Ativar no seu cérebro a sua experiência de mundo, que no livro Educação é chamada de experiências da vida. Aí você ativa e diz, eu posso falar sobre isso nesse parágrafo, eu posso falar sobre aquilo nesse parágrafo. Entende? Então, a mesma coisa acontecia com esses meus alunos no ensino, alguns dos meus alunos do ensino superior. Então, vamos aqui. No último parágrafo dessa primeira parte, temos um chamado para honrar o Criador e Senhor da nossa vida. Precisamos nos dedicar para que o analfabetismo funcional não seja parte de nossa realidade. Jesus Cristo vai lhe abençoar segundo os seus esforços. Então, agora vamos avançar para como se dá o processo de interpretação. Olha essa reflexão que tem aí. Não basta ler ou decodificar os códigos linguísticos. O que é decodificar? O que é codificar ou decodificar os códigos linguísticos? Entre parênteses está a explicação. Compreender as palavras. E, ao compreender as palavras, formar o significado aqui, na cabecinha. Faz-se necessário interpretar essa leitura. E aí, olha só, a interpretação de texto é a capacidade da pessoa em analisar toda a situação escrita, encontrando seus pontos principais, olha só, isso tudo é o nosso cérebrozinho que faz. Encontrando seus pontos principais e chegando sozinho a conclusões predispostas pelo autor. Ou seja, o autor, ele tem uma intenção. E essa intenção do autor, que
é gerada na mente dele, ele coloca em palavras num texto. Esse texto ele vai vir para nós. Nós não somos o autor. Nós temos outras experiências e algumas das nossas experiências de vida podem bater, né? Podem ter relação com as experiências dele. Nas experiências que batem, nos facilita a leitura daquele texto. E as que não batem, a gente vai ter que pesquisar para poder ter um significado mais elaborado, mais completo. Entende? Então, olha só. Blá, 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 blá. Além da leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. O que é isso? É ler com as pausas corretas, com a acentuação correta. Queridos, os meus alunos de redação, eu sempre falo isso. Quando alguns aluninhos começam a ter dificuldade na pontuação, principalmente, a vírgula geralmente é um problema, né? O problema do brasileiro, em termos de pontuação, é vírgula. Então, o que é que eu sugiro sempre para os meus alunos de redação? E agora eu vou dar a dica para todos vocês. Quando você terminar de fazer o seu texto, você está lá praticando a redação. Tá. Você terminou a sua redação, o que é que você vai fazer? Você vai ler ela em voz alta, dando as pausas, tudinho, lendo pausadamente. Não precisa ler como eu estou falando aqui, que eu estou falando rápido, porque a gente tem que avançar, tá bom? Mas você vai lendo. E aí você vai, ao mesmo tempo em que você vai detectando aonde você vai colocando as pausas, você também vai detectando as suas falhas. E você revisa o seu próprio texto, tá bom? Então, ler em voz alta ajuda a nós dominarmos melhor as regras da língua, as pausas, as pontuações, as acentuações. Ler em voz alta é uma bênção. A gente vai trabalhar isso depois. Então, vamos avançar para o próximo slide. Vamos lá. Então, queridos, os slides eles são um pouco pesadinhos, por isso que às vezes demora a passar de um para o outro. Então, vamos avançar. Aqui, ó. Aqui nós temos as fases da interpretação. Primeiro, nós passamos pela fase da pré-compreensão. Queridos, ninguém tem que memorizar isso não, tá? Eu estou explicando o passo a passo do que acontece aqui, tá bom? Então, olha só. Primeiro, nós temos a pré-compreensão. O que é isso? Toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com o quê? Conhecimentos prévios sobre o assunto ou sobre uma área específica, tá bom? Então, isso daqui é uma pré-compreensão. É o que a gente chama, quando a gente está dando aula aí em instituições, eu já fui professora de escolas, né? Então, a gente fala de conhecimento de mundo. Mas no nosso vocabulário, o que seria esse conhecimento de mundo? De novo, experiências da vida. Então, todos nós temos isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa bagagem de experiências da vida e essa bagagem, ela vai nos ajudar a compreender, a fazer uma leitura prévia, uma compreensão prévia daquilo que a gente está lendo. Aí a gente vai para a fase de compreensão. Bora entender melhor o que é isso. Compreender um texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Então, tá ali, você leu. Você agora compreendeu o que cada palavra quis dizer e você formou uma ideia. É a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito do texto. Então, tá ali, você leu, você compreendeu, sim, ok. Aí você vai agora para a interpretação. Agora sim, olhe lá. A interpretação é a resposta que você dará ao texto. Entende? E a interpretação é preciso conversar com o texto para ver interpretação de fato, né? Você já conversou com o seu texto? Eu já conversei com o meu texto. Várias vezes, né? Eu cheguei a fazer um doutorado, na metade. Aí Jesus disse assim, deixa o teu doutorado, porque você precisa educar seu filho no lar e cuidar da sua casa e do seu esposo. Tá bom? Eu disse, tá bom, senhor. Larguei o doutorado. Então, olha só.
Mas, no doutorado, tinha alguns textos extremamente complexos. Eu estou planejando uma aula de resenha. E isso, você que é adolescente e você quer evangelizar por meio de mídia, já vou te dar uma ideia. Faz um blog evangelístico. E aí, nesse blog evangelístico, você coloca ali os seus artigos. A gente vai ter uma aula de artigo de opinião, como fazer um artigo de opinião e como fazer uma resenha de livro. Tem lá no seu blog uma seção só, resenha de livro, resenha de documentário. Olha que legal, né? Para famílias homeschoolers ou não, né? Então, já dá para você fazer um blog missionário, enfim. São ideias, só ideias. Aí você vai amadurecendo, tá bom? Então, olha só. Quando você conversa... Eu conversava com os meus textos. O que é que eu fazia? Eu dizia assim, eu e o texto, tá? Isso daqui está bem complicado. Mas o que é que esse autor quis dizer? Quando ele diz... Eu falando. Quando ele diz isso aqui, tá relacionado com o quê? Eu falava sozinha, eu e o texto. Sozinha não, eu e o texto, acompanhada, né? Então, eu conversava com o meu texto. E isso, claro, nem todo mundo tem que fazer isso, mas era a minha estratégia para eu racionalizar em cima daquele texto e poder desfazer um nó na minha cabeça e um nó no texto que eu não estava conseguindo avançar naquela compreensão, naquela interpretação, entende? Então, converse com o texto, né? É formado, então, o que se chama de fusão de horizontes. Que horizontes são esses? O horizonte do texto e o horizonte do leitor, né? Então, agora vamos passar para as estratégias de leitura e interpretação de texto. Muita atenção aqui, olha só. As estratégias de leitura também auxiliam no processo de interpretação textual. Elas reúnem as diversas técnicas e métodos que facilitam a sua leitura e, consequentemente, a compreensão de textos. Ou seja, resume, estratégia facilita a leitura e compreensão de texto. Então, vamos avançar. Praticamente, a leitura com finalidades específicas, o que é a leitura com finalidades específicas? É uma leitura que exige uma estratégia para poder cumprir uma determinada tarefa. Vamos entender melhor. Então, praticamos a leitura com finalidades específicas, seja para estudar, aprender, recrear. Você está fazendo uma leitura recreativa, você está lendo em voz alta para alguém, obter uma informação, e assim vai, por aí. O mais importante é leia, né? Leia. E nós temos objetivos específicos nas nossas leituras, né? Principalmente a formação do nosso caráter para o céu. Esse é o principal objetivo. O que vai nortear a nossa leitura? Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum... Enfim, é maravilhoso Filipenses. Leia Filipenses 4:8 e é ele que vai nortear as suas... o padrão de Deus para a escolha de qualquer leitura é Filipenses 4:8. Pronto, né? Então, leia. Somente a prática da leitura vai facilitar a sua capacidade de compreensão e interpretação de textos, tá bom? Então, vamos ver agora as principais técnicas que auxiliam no processo de leitura. Primeiro, e depois, terminando a leitura do primeiro, a gente vai rápido para o próximo slide, tá bom? Então, diz o seguinte: leia todo o texto pausadamente, olhe lá e com atenção. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu estou lendo um livro agora maravilhoso, Vivendo pela Fé, de John Waggoner. Então, eu estou lendo, sabe, que nem caracol, bem lentamente. Por quê? Porque eu quero associar, eu vou lendo e associando a minha vida. Entende? Essa é uma estratégia que eu montei para mim, nas minhas leituras que edificam o meu caráter. Perdão. Então, essa é uma dica também, né? Mas cada um de nós desenvolve as nossas próprias estratégias. Mas olha só, a primeira sugestão é: o primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do autor. Leia devagar e sem interromper a leitura. Se não compreender, queridos, é por isso que tem que ser lesminha, tá? Se não compreender, volte e releia. E ainda, se aparecer algum termo que você não sabe o significado, o importante é recorrer ao dicionário
ou Google, se você tiver acesso à internet, tá? Dicionário e voltar ao texto, tá bom? A gente já vai passar, enquanto passa para o próximo slide, eu gostaria de fazer alguns comentários, já pode passar. Então, olha só, queridos, eu moro no sítio, e lá no sítio, como eu moro a quase 1.400 metros de altura, no sítio que eu moro, às vezes falta energia. Nós já chegamos a ficar 1 dia e meio sem energia. E eu sou tradutora e revisora. E, claro, eu não domino 100% nem da língua portuguesa, muito menos da língua inglesa, que é a minha segunda língua. Então, o que é que eu faço? Eu sempre tenho em casa um dicionário, um bom dicionário bilíngue e um bom dicionário da língua portuguesa. Porque a gente sempre precisa dos dois. Google, a gente não tem quando falta energia. Então, ou então você já tem um bom dicionário baixado no seu computador. E mesmo assim, se não tiver energia e a bateria estiver desligada, adeus também o dicionário. Por isso, tem o dicionário físico, tá bom? Então, vamos agora para a segunda estratégia. 2, olha lá. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Olha só. Queridos, trabalhem sempre com marca-texto. Eu tenho um esquema de cores. Eu uso, no mínimo, 5 cores. E no meu esquema de cores, eu vou... Essa cor aqui, geralmente aquela amarelinho cheguei, sabe? Essa cor é para as informações importantes. Essa, a verde, é mais importante ainda. A laranja é mais importante nessa gradação. A rosa-choque é a hiper, ultra, mega importante, imprescindível. E a azul, ela é azul, entende? Ela é azul, mas ela está azul lá. Então, releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Então, bora comentar. Diz assim, ó. Agora que você já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você dará início a uma fase mais detalhada. Então, olha só, na existência de palavras desconhecidas, anote em um rascunho ou sublinhe no próprio texto. O que é que eu faço? Eu já cheguei a fazer isso. Tá? É uma possibilidade, sim. Hoje, o que é que eu faço? Eu circulo a palavra a lápis no meu texto e eu puxo uma setinha e escrevo o significado. Se for em inglês, eu me sinto à vontade, eu traduzo, coloco lá o significado dela. Se for em português, o que é que eu faço? Eu coloco um sinônimo para eu entender que aquela palavra significa tal coisa. Ou então uma pequena definição. Mas você tem que fazer isso. Sabe por quê, queridos? O nosso cérebro... Você lembra que o Senhor disse que quando nós formos perseguidos, nós não precisamos perseguidos, presos, que nós tivermos que testificar da nossa fé. Nós vamos... o Senhor disse para nós não nos preocuparmos que o Espírito Santo ia trazer à nossa memória tudo aquilo que nós precisássemos falar. Lembra disso? Pois bem, o Espírito Santo, ele não vai trazer à memória nada do que os nossos olhos não tenham passado sobre aquilo. Por isso, a leitura da palavra de Deus, do Espírito de profecia, é tão importante. Tá bom? Agora, vamos aplicar aqui. O que isso tudo que eu estou falando tem a ver com isso aqui? Queridos, quando você escreve, primeiro você está lendo. Quando você não entendeu a palavra, você vai buscar o que significa aquela palavra. Então, só nesse ato de buscar, você já está reforçando aquela palavra na sua mente. Quando você lê o significado, diz, opa, você já fez associação. Quando você escreve, você associou mais forte ainda. Entende? Então, são habilidades diferentes que você está utilizando para reforçar a aprendizagem, a memorização do significado daquela palavra. Tá bom? Vamos à terceira estratégia. Veja o significado de cada uma dessas palavras no dicionário e anote. Você pode também formar um glossáriozinho. Olha só, consulte o dicionário e anote os sinônimos ou a explicação do sentido. Releia o texto, substituindo as palavras desconhecidas por aquelas que você já conhece. Desenvolva um caderno dicionário de novas palavras, por exemplo. Isso tudo não somente ajuda a entender um texto em específico, como também aumenta o seu vocabulário. Queridos, nós estamos aprendendo constantemente, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente reforça, a gente monta o nosso glossário, destaca com marca-texto, tudo isso está ajudando o nosso vocabulário a ampliar.
E quando você monta o seu dicionáriozinho, né? Eu tenho um diário de citações. Você pode montar um diário de vocabulário, né? Enfim, então essa é a terceira estratégia. Vamos para a quarta, que está ali em cima do lado, aí na sua tela. Separe os parágrafos do texto e leia um a um, fazendo o seu resumo. Opa! Aqui você tem não somente leitura e interpretação do texto, como você já tem uma produçãozinha textual aí também. Então, olha só, vamos ler o comentário da estratégia 4. Separe o texto em parágrafos. Ele já está separado em parágrafos, né? À medida que lê, utilize um rascunho para fazer um resumo daquilo que você leu, né? Então, você está aqui com o texto, e aqui do ladinho está o seu caderno, esse parágrafo quer dizer, você resume numa frase, pode ser até uma frase. Esse parágrafo disse isso, isso, isso. A partir daí, você está exercitando a sua capacidade de compreender a leitura. Aí, o que mais? Resuma aquilo que você leu. Agregue, ou seja, una ao texto ideias precipitadas. Perdão, agregar ao texto ideias precipitadas não demonstra concentração. E isso pode levar você a divagar. O que é divagar? Será que é isso? Será que é aquilo? Fica divagando, pensando, elucubrando, tá? Isso não demonstra concentração. Isso pode levar você a divagar no assunto e, inclusive, tirar conclusões erradas. Então, sempre concentrar naquele parágrafo em específico. Queridos, essas dicas eu estou dando para quem tem dificuldade em ler e compreender e interpretar, tá bom? Isso é um passo a passo. Isso, tem pessoas que não precisam de nada disso para ler e compreender um texto. Ótimo, não tem problema. Mas se você tem uma certa dificuldade, e não há nada de errado quanto a isso, muito pelo contrário, é o processo de aprendizagem natural. Então, o que é que vai acontecer? Você vai pegar e vai... Esse é o seu treino. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar de nada disso. Tudo bem? Vamos para a estratégia 5, que está ali, ó, lá embaixo, do outro lado. A garotinha ali com pontinho de interrogação. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda a essa pergunta. Ler pode ser uma atitude passiva, ou seja, você está aqui só lendo, só recebendo a informação, passivamente. Mas quando você experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre ele, respondendo, você absorve melhor o teor das suas palavras e os seus significados. Nesse momento, você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para compreender, tá? Então, pergunte ao verbo, o que fulano andou? Fulano andou para onde? Por quê? Qual o objetivo? Entende? Faça perguntas. E ali é a estratégia 6. Faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias de quem? De quem? Do autor. Lembre que você está lendo e compreendendo o texto de outra pessoa. Então, não é... Olha só, vai ter uma aula de resenha crítica, tá bom? Na resenha crítica, você pode se posicionar com relação à ideia do autor. Na leitura, compreensão e interpretação, não. Você vai interpretar a ideia do autor, tá bom? Então, vamos lá. 6. Faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias do autor, que está um esquema de cores. A gente até já mencionou o esquema de cores, mas vamos lá. Assinale as ideias principais e se certifique que inclui essas ideias, né, que as inclui no texto. Escrever o mesmo texto, mas com suas palavras, é uma prova de que você entendeu aquilo que leu. Eu preparei um módulo de leitura e compreensão textual, certo? Que eu disponibilizo no Ministério Plano A Homeschooling, a gente disponibiliza para as famílias. E são textos maravilhosos, né? E eu faço ali os textos, eu faço muitas perguntas. E eu digo em vários momentos, leia o parágrafo 15, por exemplo. Leia o parágrafo 15. O que você compreendeu, qual a ideia principal deste parágrafo? E aí a pessoa, o aluninho, vai ter que ir lá, ó, escrever o que entendeu. Entende? Se você consegue fazer isso, então quer dizer que você leu e compreendeu e interpretou corretamente. No final, olha, vamos voltar ali no texto. Certifique-se de que não colocou palavras na boca do autor. O que é isso?
dizendo algo que não foi mencionado no texto por ele. Isso é colocar palavras na boca do autor, entre aspas. É fato que uma pessoa que tem o hábito da leitura possui mais facilidade para produzir um texto. E olha só, justamente porque nós estamos aumentando nossa capacidade de comunicação, bem como o nosso repertório interpretativo. O que é que eu gostaria, o que é que eu gosto que você gravasse? Quando a gente lê um texto, interpreta e oralmente a gente transmite, quer dizer que nós somos capazes de ler, compreender e interpretar. Tudo bem? Mas quando é pedido que você... Então, vamos lá. O próximo slide. Então, queridos, nós precisamos ter em mente, né, que todo o nosso processo de leitura e de compreensão de textos, ele está diretamente relacionado, certo? Com a nossa história de como leitores. Se o papai e a mamãe, desde pequenininho, incentivou a leitura, estava ali lendo histórias para os filhinhos antes de dormir, ou durante o dia, ou nas tardes de sábado, né? Enfim, nossa experiência como leitor vai determinar se nós fomos bons leitores, se nós seremos bons interpretadores de texto. 7ª estratégia. Pratique a leitura em voz alta. Se possível, realize a leitura do texto em voz alta e perceba toda a sua estruturação, desde palavras, vírgulas e assim por diante. Em muitos casos, isso facilita a leitura e a compreensão dos textos. No entanto, algumas pessoas preferem ler em silêncio. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Então, não é regra. Aqui são sugestões de estratégias e você vai adotar aquelas que você mais se familiarizou. Tudo bem? E a 8ª, penúltima, varia a leitura dos textos. Outra boa estratégia de leitura é variar o tipo de texto que você lê, de forma que a abordagem de cada um é diferente, bem como o seu conteúdo, né? Então, o que essa variedade vai nos dar? Ela vai ampliar ainda mais a nossa compreensão. Olha, eu gosto muito do blog do Michelson Borges, tá? Ele tem um blog chamado Criacionismo, ele tem um blog chamado Boa Leitura. Então, ali tem textos informativos, né? Curiosidades maravilhosas. Eu até trouxe, nós vamos ler um artigo dele, um artigozinho bem curto dele, nessa nossa série de aulas. Então, para você ter uma ideia, certo? De que um texto informativo, um texto espiritual, um texto, sabe? Então, essa variedade também ajuda. 9. Tome notas enquanto lê. Estudos provaram que tomar notas melhora imediatamente a retenção em 20% a 25%. É isso. Apenas tome notas e você conseguirá se lembrar de mais informações depois. Eu sempre gosto de quando eu estou assistindo uma pregação, eu estou assistindo uma palestra, o que for, eu sempre tomo notas. É um hábito que eu já adquiri já de anos. Então, isso vale a pena. Depois eu releio as minhas notas, eu vou me lembrando. Aqui, o palestrante falou sobre isso e eu lembro de mais coisas. Fazer anotações é a principal maneira pela qual você pode facilmente melhorar a compreensão dos conceitos mais importantes em uma leitura. Então, algumas dicas agora, olha só. Estamos finalizando. Algumas dicas para interpretar qualquer, olha a dica de ouro agora, hein? Qualquer texto de forma eficaz. Primeiro, forme uma rotina de leitura diária em um momento do dia. Queridos, olha o que eu coloquei entre parênteses. Um momento do dia diferente do seu momento de leitura na madrugada. Na madrugada, de manhã bem cedo, é quando você tem o seu momento de comunhão pessoal com o seu Salvador. Então, durante o dia, tem um outro momento de leitura, entende? Então, a leitura que você está fazendo na madrugada é uma leitura com objetivo espiritual, né? Não estou dizendo que ali você não está fazendo, quer dizer que eu não estou fazendo compreensão, interpretação de texto? Não está, né?
Mas quando você vai fazer em outro momento do dia, você vai ler uma outra modalidade. Você pode ler, não é que você vai ler. Você pode ler outro tipo um livro para ler e resumir ou resenhar. Ah, eu não sei resenhar. A gente vai aprender aqui, tá bom? A gente vai para o futuro, mais para frente. Eu vou marcar uma aula específica de resenha, como você vai fazer uma resenha, tá bom? Ah, e a gente está montando o nosso site, o site do Ministério Planoar Homeschooling. E lá a gente vai ter uma seção de artigos e resenhas. E os meus alunos de redação, eu vou convidá-los a eles escreverem artigos e resenhas. Quem vai escrever somos nós do Planoar Homeschooling, mas também os alunos do Planoar Homeschooling, tá bom? Então, já vão se preparando aí, ok? Então, escolha um livro para ler, resumir ou resenhar. Leia em voz alta, olha as dicas. Registre os livros que você leu durante o ano. Queridos, isso é tão maravilhoso. Olha, eu como mãe, eu fazia isso com meu filho, quando ele estava com 15, 16 anos. Com 17, 18, eu parei de fazer. Mas olha, quando no ano de 2019, o meu filho, eu acho que ele leu uns 12 livros no ano, sabe? E livros, nesses livros entrava o Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, que é, e outros, Parábolas de Jesus, no mesmo ano, ele gostou tanto que ele leu 2 vezes, né? Então, é muito legal. Você monta, tipo, isso vai ficar como o teu diário de leitura. Um belo dia, quando você tiver mais maduro, sim, eu não acredito que nesse ano eu li 10 livros, entende? Então, vale muito a pena, é o registro da sua história de vida, é muito legal. Então, registre os livros que você leu no ano, leia o texto sem pressa, claro que o seu ritmo é um, o meu é outro, então cada um tem um ritmo de leitura, né? Tranquilo. Releia o texto e marque as palavras desconhecidas, consulte novas palavras no dicionário, faça perguntas ao texto, eu estou resumindo tudo que a gente falou até agora, tá? Faça anotações no seu texto, use marca-texto para destacar informações importantes e reserve um tempo para ler com tranquilidade. Tudo bem? Queridos, é maravilhoso. Ler tudo. Ler nos leva para, assim, nos faz crescer espiritualmente, nos faz crescer de diversas formas. Leitura é tudo, é maravilhoso. Para você sair de um ponto para outro, você tem que ler. Para você crescer em santificação, você tem que ler a palavra de Deus, Espírito de Profecia e livros edificantes, ou textos edificantes. Não é verdade? Então, queridos, olha só, essa parte eu só vou mostrar para vocês. A gente vai fazer assim um en passant, tá? Então, olha só. Aqui é a prática. Nós não temos como fazer essa prática aqui online. Eu vou apresentar, esse é o texto 1, chamado A Filha do Rei, é um texto maravilhoso. Vamos passar para o próximo slide. Agora a gente vai fazer uma dinâmica. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui continua o texto, falando sobre a filha, essa daqui é a filha, esse primeiro texto, ele é sobre a filha do rei Luís XIV. Luís? Esqueci o Luís, um dos reis da França, certo? Luís XVI, está ali. Então, é do rei Luís XVI. E como mistura um pouquinho da história da Revolução Francesa, tá bom? E o que aconteceu com a filhinha dele, né? Com a filha dele, que não foi levada à guilhotina como foi a mãe e o pai. Muito bem, então vamos avançar. Então, aqui, olha só, quero mostrar as questões de interpretação. Olha só. Responda as questões abaixo. Porque Emma, maiúsculo, tá? É maiúsculo, desejava ser uma princesa. Você vai ter que me dizer lá. Porque a família real da França estava, França com F maiúsculo, isso daqui, vou fazer os ajustes depois. Estava na prisão. Por quê? Aí você vai ter que explicar. Qual o significado das palavras sublinhadas? Opa, dicionário, entende? Aqui, com essas perguntas, nós estamos praticando os principais pontos que nós abordamos na nossa aula hoje, tá bom? 4. Que lição a mãe de Emma nos ensina, Emma maiúsculo, nos ensina nos 2 últimos parágrafos? Opa, você vai ter que ler agora, reler especificamente os 2 últimos parágrafos para poder compreender e interpretar
e produzir. Deu para entender? Vamos avançar. O próximo texto é o texto 2. São só esses 2 textos de atividade. É o plano educacional de Deus através dos tempos. Olha, no princípio do mundo, aí vai lá, e após a queda. Tá. Vamos avante. Aí, exercícios de interpretação. Usando o seu marcador de textos, olha aí, uma das estratégias que a gente trabalhou, destaque as informações que você considera mais importantes em cada citação. Aí fez isso, em cada citação inspirada, você marcou ali com marca-texto. Tá. Pronto, deixa lá marcadinho. Agora vem a tarefa 2. Agora, nas linhas abaixo, escreva a ideia principal de cada citação. Opa, agora você vai ter que produzir um textinho mostrando que você compreendeu corretamente a ideia do autor e conseguiu interpretar com as suas próprias palavras aqui. Deu para entender? Vamos para o último slide. Então, queridos, o que é que eu estou propondo aqui? Se for do seu desejo adquirir o material, este material que nós estudamos hoje é o mesmo que está no PDF, tá? Com as atividades práticas de interpretação do texto, que foi essa que eu passei, bem como que eu corrija as suas atividades, entre em contato comigo. Se você já tem o meu número salvo, é só mandar amanhã uma mensagem dizendo que você deseja informações sobre como adquirir esse material, tá bom? E aí a gente conversa e eu explico para vocês como adquirir. Essa apostila completa com todas as explicações, as tarefas, os exercícios e mais, aí você manda. Quem é meu aluno de redação já sabe como é que é. Tira uma boa foto, tá? E manda pelo WhatsApp. Eu vou imprimir, vou corrigir e vou lhe dar retorno, tá bom? Fazer a correção e mando em vídeo a sua correção. Tudo bem? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço a presença de vocês. O Ministério Plano Homeschooling fica muito feliz de poder estar contribuindo com vocês de alguma forma, ajudando de alguma forma. E agora nós vamos encerrar com uma oração final, tá bom? Então, vamos orar? Nosso bom Deus, nosso amado Pai que está nos céus, te agradecemos muito, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor deixou todas essas informações já tão organizadinhas para nós, já está tudo tão mastigadinho. O Senhor é muito bom, nos dando as estratégias, nos ajudando a compreender. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a sermos estudantes diligentes, esforçados, dedicados, para que as pessoas, ao verem a nossa dedicação, não louvem o nosso próprio nome, mas louvem ao Senhor, e elas vejam que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, por estes momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém.